Pessoal, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse espaço que é nosso, que é também dos empresários que vocês trazem para dentro da plataforma, para os prospectos de vocês. Eu não sei se a gente tem algum convidado, né, que não seja franqueado ou executivo. Sempre convidem, tá? Convidem os empresários para virem. A gente sempre tem assuntos bem interessantes, bem legais para estar passando para eles e para todos nós também. Então, esse espaço é nosso. Quem tiver algum tema legal, como nossos colegas aqui que vieram falar agora para a gente, tragam até mim. Eu, graças a Deus, estou com a agenda até quase finalzinho de agosto fechada. Mas, Até final de agosto, né? Até final de agosto fechada, né? Até dia 31. Exatamente. Mas eu acho que tem uma vaguinha ali, No meio. se confirmou. Mas tragam, né? Se vocês tiverem, por exemplo, conhecem algum palestrante que possa trazer alguma coisa que agregue tanto para nós quanto para os empresários, falem comigo. A gente vai ajeitando aí na agenda, tá bom? E eu quero agradecer antecipadamente aí aos nossos amigos de Paula e Fabiano, meu companheiro de jornada aí, né, companheiro? E agradecer imensamente, eles se propuseram a vir falar para a gente sobre meios de pagamento, que eu acho que é um assunto bem pertinente. E, sem mais delongas, a bola está com vocês dois. Bom, primeiro, boa noite, né? Sou Fabiano, sou de Londrina, não sei se todos me conhecem, acredito que na sala a grande maioria me conhece. E o nosso amigo De Paula ali vai se apresentar também. E a gente, na verdade, vai fazer hoje um bate-papo, tentar entender se existem dúvidas, né? O que a gente conhece um pouco, De Paula aí vai dar uma aula para a gente, que esse sabe, viu? Vai lá, De Paula. Boa noite a todos, obrigado pela referência, né, Fabiano? Mas, como vocês podem ver, aqui nós não temos um estúdio profissional, a minha iluminação, inclusive, aqui não é muito boa, mas, primeiro, parabenizar a todos pela presença, porque eu acho que conhecimento nunca é demais e, na atividade que nós estamos, trocar experiências é fundamental. Leva esse travesseiro lá, Glauciano levou um colchão, dá um travesseiro para ele. Dá um travesseiro que fica mais confortável, né? Daí é verdade. Então, obviamente, para nós, é muito interessante. Eu, há um ano atrás, quando conheci a Nível Cashback, eu comecei a visualizar uma série de ferramentas dentro da própria ferramenta. Então, a versatilidade, que às vezes a gente, trocando experiências, a gente vai descobrindo como trabalhar essa versatilidade que a própria ferramenta que nós temos na mão hoje nos permite fazer, né? E, sem dúvida nenhuma, meios de pagamento também tem tudo a ver com o que nós implementamos dentro do processo, porque muitas vezes o empresário precisa mais do que simplesmente uma ferramenta de atratividade, uma ferramenta de fidelização. Ele precisa também, às vezes, de complementos, né, de processo de gerenciamento, enfim, uma série de outras coisas. E muitas vezes nós podemos estar atendendo essa necessidade como uma situação que, de repente, aconteceu hoje mesmo comigo, num cliente, e esse cliente tinha uma ligação com uma instituição e nós já começamos a fazer uma ponte aí para utilizar a ferramenta também em benefício da instituição, né, através do empresário em si. Eu queria me reportar, quando a gente conversou aqui com a Lucy e conversando com o Fabiano, eu comecei a voltar um pouquinho no tempo de quando eu comecei na área bancária, e era completamente diferente do que tem hoje. E quando nós falávamos em tecnologia, em mercado de capitais, a gente tinha uma visão completamente diferente, né? E, sem dúvida nenhuma, isso me apaixona, porque eu acho que não existe, né? A roda não gira sem a matemática, sem a operacionalidade, e a matemática é fundamental dentro da questão financeira, dentro da questão de meios de pagamento. Isso me remete a mais para trás ainda, né? Na origem das calculadoras, né? Que, segundo os mais entendidos, aliás, não se sabe bem certo, mas talvez o ábaco seja a primeira máquina de calcular
da história, remetido lá na Babilônia, ou talvez na Índia, ou talvez na Mesopotâmia, ou na Grécia, ou no Egito. Ninguém tem a história completa disso, mas nós tivemos um processo muito evolutivo nos últimos 30 anos, onde nós tivemos a implementação, aí, não só do 40 anos, né, de 80 para cá, nós tivemos a implementação da tecnologia em si, nos meios financeiros, né, e aí envolve todos os processos. Nós tivemos também a questão da implementação do celular em todas as funcionalidades que ele tem hoje, né? E os meios de pagamento se modernizaram bastante, começando, né, nós tínhamos aí praticamente, lá na década de 80, dinheiro só, praticamente só se usava dinheiro e cartões de crédito. Tá? Aí veio, na sequência, os cartões de débito. Mais recentemente, nós tivemos, então, a implementação de outros processos, como, por exemplo, transferências bancárias, né? Aí foi implementado através do serviço de transferência. Eu me lembro que antigamente, para você fazer a transferência de um dinheiro para uma pessoa, você fazia uma ordem de pagamento, tá? E se o cidadão fosse lá de São Paulo, demorava lá 2 dias uma ordem de pagamento, e você ainda tinha algumas opções. Você pode fazer uma ordem de pagamento por Telex, né? Quem é mais velho aí conhece o Telex. Pode fazer uma ordem de pagamento por carta, né? Que era chamado. A ordem de pagamento por carta, né? O Fabiano é bem dessa época, tá lembrando, né, Fabiano? SESEC, lembra a época do SESEC? Enfim, né? Então, nós tínhamos os processos que eram, para nós, os mais modernos que existiam, né? E que evoluíram de uma maneira fantástica. Hoje, nós temos aí as transferências bancárias instantâneas, como o Pix, que já está hoje é um dos mais usados em termos de transferência bancária, né? O próprio DOC, a própria TED, que vieram anteriormente. O DOC veio antes ainda da TED, né? E agora também as plataformas online, né? Se formas de pagamento como dinheiros, né? O dinheiro e talão de cheques, que eram os tradicionais, né? Eu não sei se eu ainda tenho talão de cheque, eu não sei se tem alguma coisa guardada de talão de cheque, mas ainda existe talão de cheque. Agora, eu não sei se ainda existe pessoas usando o talão de cheque, né? Então, mas com certeza é bem conhecido de todo mundo, tá? Agora, já estão sumindo, né, nesse processo o talão de cheque em virtude do quê? Das novidades que, sem dúvida nenhuma, estão entrando com a internet, com o sistema de visibilidade que nós temos hoje em todos os processos que estão acontecendo, né? Hoje em dia, vamos dizer o seguinte, né? Se só tinha esses meios de pagamento para se comprar, para se pagar serviços, tanto nas lojas físicas como na própria internet, né? O cartão de crédito é muito usado na internet. Hoje nós temos aí as fintechs que estão mudando todo esse cenário, tá? Hoje nós temos empresas surgindo, com uma concorrência muito grande dentro desse sistema. Nós temos hoje os gateway de pagamento, que entraram já para o vocabulário. Aliás, a maioria dos vocabulários que nós temos nos meios de pagamentos acabam sendo termos, né, em inglês, como fintechs, gateway de pagamento, contactless, né, e assim por diante. Mas isso também envolveu, sem dúvida nenhuma, uma melhoria nos sistemas de cuidados, nos sistemas de antifraude, que foram desenvolvidos, e hoje nós temos, assim, 100%, eu questiono se 100% seguro nós temos os sistemas, mas nós temos sistemas com segurança aí, fantástica, extremamente seguros para se operar esses processos com toda a tranquilidade e também a transparência que é necessária, né? Falando mais precisamente do que são os meios de pagamento, né, que a gente foi entrando nesse processo. Meio de pagamento nada mais é do que uma forma, né, que o comprador escolhe para compensar o vendedor pelo produto ou pelo serviço que lhe ofertado está, né? Alguns meios de pagamentos comuns, então ainda nós temos aí o dinheiro, nós temos o cartão de crédito e débito, e aqui até eu já nem estou falando mais em talão de cheque, né, que já começou a virar coisa efetivamente do passado. Temos as transferências bancárias. Oi? Pode falar, Fabiano. Completar aqui, o talão de cheque é o título ao portador, né? E muita gente não faz algumas relações, mas, por exemplo, a ação da Bolsa também é um título ao portador. Então, né, as pessoas não têm relação desse tipo de coisa, mas ela está caindo de uso. Por quê? Porque é papel. Se nós fôssemos voltar um pouquinho no tempo, nós tínhamos, na década de 90, os fundos, as aplicações, as operações de aplicações em fundos ao portador,
que aí com a mudança da moeda e a implementação do Plano Collor foi extinguido, né? Mas hoje essas coisas hoje não funcionam mais. Mas naquela época, obviamente, você usava até mesmo o título ao portador para fazer um pagamento, né? Porque você podia trocar papéis, eles tinham valor financeiro em si, né? Agora, hoje nós falamos em quê? Nós falamos em Pix, nós falamos em plataformas de pagamento online, né? Então, dinheiro e talão de cheque quer dizer, o talão de cheque já está meio que esquecido e o dinheiro, né, começa também a ficar meio fora de circulação, tá? Então, hoje nós vamos falar de 3 conceitos básicos que passam a fazer parte do nosso vocabulário: adquirentes, subadquirentes e gateways de pagamento, né? Esses são, hoje, as palavras de momento, né? Ou seja, vamos falar um pouquinho, depois a gente entra no bate-papo, mas o que exatamente são as adquirentes, né? Adquirente é a empresa responsável por repassar o crédito ao vendedor dos produtos, vindo, né, esses créditos através de cartões de crédito ou de débito, né? Essa empresa adquirente, ela vai ter a comunicação direta com a bandeira, né? Eu não sei, eu estou admitindo com o meu pessoal aqui. A empresa... eu admiti agora. Beleza. Então, a empresa adquirente, ela faz essa comunicação direto com as bandeiras, né, de cartões, Mastercard, Visa, Elo, enfim, todas as bandeiras, e assim também como com os bancos, né, para fazer essa entrega de valores, né? Então, hoje nós temos grandes adquirentes, como a Cielo, a Stone, a Rede, né, entre outras, né? E tem os seus formatos também de pagamentos, né? Então, aqui nós falando do lado aí do empresário em si, ele pode combinar com a sua empresa, onde ele tem o seu contrato de pagamentos, a forma que ele vai receber esse recurso, seja em 30 dias, em 15 dias, ou à vista, conforme a negociação que ele fizer com a empresa, e ele vai pagar uma taxa proporcional a essa negociação. Uma taxa se for à vista, uma taxa se for a prazo, uma taxa se for para 30 dias, né? 15 ou 30 dias, assim por diante. Né? Exatamente. Então, é importante aqui, uma análise apurada, porque aí nós entramos num outro processo. No Brasil, nós estamos acostumados... Aliás, o Brasil tem algumas coisas que são de particularidades do brasileiro, que o brasileiro é o povo mais inteligente do mundo, porque ele consegue transformar qualquer coisa, por melhor que esteja funcionando, ele consegue mexer, né, para um jeito próprio, né? Assim como é os cashbacks, na verdade, aí, que a gente tem por aí, né? Os sistemas de juros hoje mais usado no mundo é o sistema de juros simples, né? Não tem muito segredo. Juros simples, 3 mais 3 é 6. Mas no Brasil, 3 mais 3 não é 6, né? Aliás, 0,5% ao ano em qualquer lugar do mundo significa 5%, né? Aliás, 0,5% ao mês significa 5% ao ano, né? No Brasil, 0,5% ao mês significa 6% ao ano, né? Ou seja, o Brasil nós trabalhamos com a taxa de juros compostos, né? Então, é um pouquinho diferente, você eleva a taxa a ela mesma e não soma a taxa a ela mesma, né? Na maioria dos países do mundo, a taxa de juros é linear. E isso cria, né, um problema muito sério para o bolso hoje do empresário, para o bolso da pessoa física, que se esquece de que uma taxa de juros de 1% não é 12% ao ano, né? Porque nós não trabalhamos com juros lineares. E é um cálculo bastante complicado. Eu tenho formação também em matemática financeira. Hoje, o cálculo é tão complicado, em termos de fórmula, né, que você precisa de uma tabela financeira para fazer um cálculo, ou precisa de uma máquina financeira, né, igual a essa aqui, né, quem é bancário aí já sabe também, né, ou mesmo, hoje já temos aí o aplicativo da HP12C para o celular, né? Então, as adquirentes são essas empresas que é responsável por esse repasse do dinheiro em si, né, considerando a taxa que é cobrada do lojista, do comerciante, do vendedor ou do prestador de serviço. Nós temos, então, também as subadquirentes. O que são subadquirentes? São empresas que acabam fazendo essa intermediação do pagamento entre o cliente, entre as lojas, o comerciante em si, e as adquirentes. E nós temos muitas hoje no Brasil. Inclusive, qualquer um de nós pode, né, se tiver condições estruturais, podem ser uma subadquirente, porque as próprias empresas procuram parceiros para poder estar trabalhando no mercado, poder estar implementando seus processos no mercado. Então, hoje nós temos, por exemplo, a PagSeguro. A PagSeguro é uma subadquirente que faz a intermediação entre uma empresa adquirente
e o lojista, certo? E nós temos uma série de subadquirentes e muitas vezes até o lojista não percebe isso, né? Ele está negociando um meio de pagamento e ele não sabe se esse meio de pagamento é uma subadquirente, um adquirente, enfim, né? Se ele tiver uma taxa que é adequada, ele vai estar trabalhando com essa, mas é importante às vezes ter essa visão, porque às vezes a subadquirente não é tão forte, não tem tanta força como a adquirente, né? E nós tivemos no mercado problemas com empresas subadquirentes que não honraram seus compromissos. Isso é importante a gente estar destacando, porque quando nós falamos em dinheiro, nós falamos em segurança, e quando nós falamos em segurança, nós falamos também em estrutura de empresa que vai estar... É claro que uma empresa com uma adquirente forte por trás dificilmente vai dar problema, mas é preciso fazer uma análise com calma a respeito disso, né? E os gateways de pagamento, ou gateways de pagamento, que são hoje responsáveis por processar o pagamento, efetivando compra. Isso quer dizer, passa a integrar os meios de pagamento, colocando, né, a loja e o consumidor em liquidação através das informações hoje, através de API, né, tudo pelo sistema. Ou seja, então você compra num site, quando você compra num site e paga com o seu cartão de crédito, isso é um gateway de pagamento, ali vai ter uma empresa que vai estar fazendo esse processamento para que você tenha a sua liquidação, para que o comerciante receba o seu dinheiro e ela faz essa intermediação junto às bandeiras em si. Hoje também nós temos uma série de empresas que fazem esse trabalho, esse processo de gateway de pagamento, né? Para vocês terem uma ideia, hoje, ainda no Brasil, só para fazer um comparativo, 96% da população ainda utiliza dinheiro, e nós não estamos falando que utiliza só dinheiro, né? Mas utiliza dinheiro. Cartão de débito, 52% da população utiliza cartão de débito, 46% utiliza cartão de crédito, e depois nós temos aí débito automático, com 23%, e transferências bancárias com 16%. Lembrando que aqui ainda não está computado essa nova modalidade, que realmente está funcionando forte no Brasil, que é o Pix, que é recente e ainda não tem dados, tem um crescimento muito grande, mas ainda não tem dados fechados para fazer essa análise, né? O uso de cartão hoje, né, esses dados aí são do Banco Central, eles estão numa crescente, enquanto que o dinheiro está numa decrescente, né? O volume hoje é movimentado de cartões de crédito no Brasil, 41% das transações, 41,5% das transações já são por cartões, né, de crédito. 1,5 trilhão foi transacionado o ano passado em cartão, sendo 965,5 bilhões em crédito, para vocês terem uma ideia, né? E a diferença em débito. A região sudeste, aí São Paulo, Rio, Minas Gerais, movimentou 60,5%, não é 65%, desse movimento, enquanto que o Sul, 15,1%, Nordeste, 13,1%, Centro-Oeste, 7,7% e o Norte, 3,5% desse movimento em cartões. Obviamente que o aumento dos cartões de crédito, não sei, talvez aí nós tenhamos aí na sequência uma diminuição do cartão de débito em virtude do Pix, né? O Pix para a pessoa física é gratuito, então a tendência é que o Pix venha a substituir o cartão de débito em si, mas o cartão de crédito continua muito forte. Para vocês terem uma ideia, em 2012, os cartões correspondiam a 90% crédito e 80% de débito, né? Nos meios de pagamento, né? Então, esse 80% aí de débito é possível que venha a ser substituído, na sua grande maioria, também pelo Pix, aí no entanto, ok? Nós tivemos algumas alterações nos processos de pagamentos ao longo do decorrer do tempo, que eu acho que eu não vou aqui esmiuçar, mas nós tínhamos até pouco tempo atrás, somente duas operadoras de cartões, né, de liquidação de cartões, que era a VisaNet e era, a Redcard, né? Eram as duas. Depois, em 2013, acabou-se com esses monopólios e abriu-se essa possibilidade. Então, hoje você tem uma máquina e nessa mesma máquina você passa todos os cartões. Antes você tinha que ter duas máquinas, uma para passar a Redcard, que era da Redcard, e outra da VisaNet, né? Hoje não, hoje você na mesma máquina consegue passar todos os cartões em virtude da abertura de mercado. Isso aí foi determinado pela Secretaria de Direito Econômico para evitar esse monopólio. Consequentemente, nós tivemos uma baixa das taxas operacionais em relação a isso e
com certeza beneficiou principalmente, né, o lojista, mas beneficiou também o consumidor, porque as taxas baixaram na sua totalidade. Então, falando um pouquinho em relação a meios de pagamentos, hoje, né, nós já começamos a olhar para o futuro, qual é, né, e como será os sistemas de pagamento no futuro. E nós temos dois processos que se, né, vislumbram já. Aliás, na atualidade nós já temos isso, mas que se vislumbram com potenciais para também dominar o mercado, né? Que são, né, o sistema aí de mobile payments e também o contactless payments, né? Hoje no Brasil ainda, né, os cartões de contato e os pagamentos através de dispositivos móveis ainda estão começando, mas a tendência é que fique muito forte na sequência. E hoje nós temos algumas experiências, a Lucy deve conhecer lá em São Paulo, o sistema hoje já de contato para pegar o ônibus, você não usa mais dinheiro, você já passa o cartãozinho lá e já faz todo o processo em si, certo? Né, e hoje, para ter uma ideia, na Europa, o sistema de pagamento por contato já significa, ou por aproximação, né, já significa 40% das transações. Né? Aqui no Brasil, é 5%, né? Ainda representa 5%. Então, a tendência é que nós temos um crescimento muito grande ainda nesse processo aqui no Brasil, certo? Agora, então, mais ou menos para a gente finalizar, o mercado hoje dos pagamentos por dispositivos também ele é dominante na China. A China hoje que tem o maior volume de pagamentos através dos sistemas de dispositivos móveis, né? E o sistema de pagamentos também por contato ou por aproximação, que também hoje a China hoje domina esse mercado, ou seja, a maior movimentação de meios de pagamento nesse sistema na China é por pagamentos através de aproximação. Então, isso aí não demora muito, nós estamos também com o mercado bastante movimentado nesse sentido. Agora, para nós é interessante a gente aproveitar essa oportunidade para conhecer um pouquinho desses processos, para estar também fazendo, né, uma correlação entre o nosso negócio em si. Hoje, por exemplo, uma situação que ocorreu, eu achei muito importante, a gente está trazendo aqui para essa conversa, um cliente me disse o seguinte, falou, puxa vida, eu gostei muito do sistema do delivery, mas será que eu não consigo? O cliente vende vinho, ele vende vinho. Será que eu não consigo? Não tem como o cliente pagar pelo sistema? Nós sabemos que hoje não tem gateway de pagamento no nível delivery, tá? Mas quem é que disse que não dá para colocar um link, tá? Um link de pagamento dentro dos sistemas de pagamento que nós temos hoje no próprio delivery. Então, nós já fizemos um teste hoje, nós colocamos um link de pagamento e já fica o link disponível no nível delivery para o consumidor entrar, clicar e fazer o pagamento. Então, o que eu quis dizer é que essas versatilidades que muitas vezes nós não visualizamos dentro do processo e que às vezes estão disponíveis para a gente, basta a gente fazer a verificação e fazer a adequação necessária. Tá? Ou mesmo, de repente, do tamanho de uma empresa, por que não estar levando junto? Talvez não precisa nós pagarmos por isso, mas por que nós não estamos levando junto, por exemplo, um gateway de pagamento ou uma plataforma de marketplace, mesmo que seja terceirizada, para junto do nível delivery, ou do nível cashback, perdão, dizendo, para que o cliente possa ter um sistema de vendas também, se de repente o nosso nível delivery não atender à necessidade dele. Tá? Então, eu acredito que todos esses processos podem ser para nós fundamentais a partir de que a gente conhecendo o funcionamento do mercado em si, a gente consegue adequar e adaptar as funcionalidades operacionais que nós possamos agregar no sistema nível cashback e atender às necessidades dos nossos clientes, ou mesmo quebrar objeções, porque muitas vezes o cliente ele traz uma necessidade e que a gente pode resolver, mas a gente não tem ainda o conhecimento ou não percebe naquele determinado momento que nós podemos sim estar ajudando o cliente a resolver aquele problema, quebrar essa objeção e estar complementando, né, com alguma coisa a mais que a gente possa, enfim, agregar ao nível cashback e estar auxiliando o nosso parceiro comercial. Né? Então, seria essa a visão que eu queria dar mais ou menos, Fabiano e amigos aí a respeito dos meios de pagamento em si. Peço desculpas por não ter preparado aqui, não consegui realmente, comecei a fazer, mas não consegui parar, fazer uma apresentação através de um PPT, mas eu acredito que a gente pôde dar uma noção geral do que nós temos hoje de meios de pagamento,
como funciona esses processos e como é que isso pode, né? A gente pode aí discutir como isso pode agregar no atendimento às necessidades que nós possamos ter dentro do nosso negócio que nós estamos aí implementando no mercado. É isso aí, De É Paula. com você, Fabiano. Bom, Trouxe na verdade... história, né? Oi? Lúcio. História. Trouxe a história do dinheiro até o Trouxe a evolução, né, do dinheiro, você vê. Eu falei para dia de vocês que ele pagamento. sabia muito. Eu vi mais de apoio, assim, né? Porque já viu, né? Mas assim, gente, dentro disso que ele falou, não sei se alguém tem uma pergunta, mas por que a gente trouxe esse assunto, né, De Paula? Por que a Lucy falou e até não, eu achei interessante. Porque com a chegada do Pix agora no aplicativo da Nível, muitos horizontes se abrem e, querendo ou não, a Nível vai se tornar, nesse momento, um meio de pagamento. Não que somos uma financeira, né? Mas, através dessa facilidade que o Pix vai nos trazer no dia a dia e para o nosso empresário também, que é a agilidade de não precisar fazer a recarga da sua carteira digital, né, para continuar bonificando, ele vai entender isso como um desconto. Então, não posso estar enganado, mas pode se tornar uma segunda moeda. E é uma moeda paralela que não é financeira. Isso é o mais legal, né? Então, pensando nesse tipo de ação, o que a gente pode fazer? A gente tem que começar a entender, né, esse cenário que o cashback, querendo ou não, ele entra nisso aí, né? Ele entra no meio de pagamento. A gente paga com cashback, né? E por que não a nível se tornar uma segunda moeda? Quem sabe, né? Então, a nossa ideia de ter esse bate-papo aqui é entender que meios de pagamento hoje são facilidades e a gente tem uma facilidade unida a uma recompensa, né? Então, começar a ter esse entendimento com a virada do aplicativo, aí acho que todos estão ansiosos, né, Lúcia? A gente consiga vislumbrar que vai ser muito mais simples agora de trabalhar, tanto para a O gente... Breno já deu até um nome, não? Nível em coin. Nível em coin. É tipo criptomoeda, né? Então, Não, né? já puseram o criptonível aí, ó. Criptonível, já colocaram Criptonível, aí. olha lá, ó. Fica parecendo criptonita, ó, criptonível. Né? E assim, e fora isso, como o De Paula mesmo disse, até eu acho que eu vou trazer um pouquinho assim para o popular, porque a gente vem do cartão, vem do cheque, e que tudo isso? Tudo isso é só pagamento, né? Só maneiras de pagar. Até o De Paula esqueceu da nota promissória que existia antes. Né? Mas nós tínhamos, Fabiano, duplicata, né? Nota promissória, letra de Sim, câmbio, letra imobiliária, nossa senhora. certificado de depósito bancário, recibo de depósito bancário, né? Nós temos assim Né? uma série de ferramentas, né? Muitas coisas. Operacionais, né? Que sumiram, E né? hoje, e hoje o que vai se resumir a tudo? É um Pix, é um link de pagamento, talvez uma maquininha por aproximação, ou o seu próprio celular para sua aproximação. Quer dizer, o que antes você tinha que preencher o cheque, fazer uma cópia de cheque para fazer uma duplicata ao portador. Imagina, gente. Então, assim, a nível com essa integração junto ao Pix, ela vai trazer uma oportunidade de crescimento, né, para os franqueados, com a aderência do nosso empresário, pela facilidade, pela comodidade, por ele saber que ele está fidelizando o cliente dele, né? Então, assim, a visão geral que a gente queria trazer nesse bate-papo é abrir e alertar, né, esse despertar para um novo momento que a gente vai viver, e a nível vai dar um grande salto, na minha visão, com essa entrada do Pix. Então, a gente vai conseguir alavancar bem aí as nossas agências. E saber de vocês têm dúvidas. Eu trabalho com algumas formas de pagamento, o De Paula trabalha bastante tempo.
vocês quiserem perguntar, e a gente está aberto, né, Paula? Sem dúvida nenhuma, né? Eu E até posso mesmo perguntar uma curiosidade só? Vai lá. Esses bancos digitais, eles têm serviços como os bancos físicos? Sim, Vou ser mais explícita na questão. Por exemplo, num banco digital, você consegue colocar contas em débito automático? sim. Vamos lá, é bem legal. Até depois acho que o De Paula complementa. As adquirentes, que são os bancos, certo? Por exemplo, eu trabalho com o Banco Inter, não estou fazendo propaganda, mas trabalho com ele, vejo grandes vantagens. Ele oferece todas, seguro de imóvel de carro, financiamento de imóveis, financiamento de veículos, todos os serviços que o Bradesco, que a Caixa tem, ele tem. Não muda nada. Os que não têm todos os serviços são os subadquirentes, por exemplo, como o De Paula falou, o PagBank, que é da UOL, que é a Moderninha, o PagSeguro, enfim, né? Ela é uma subadquirente. Como você identifica o subadquirente, por exemplo, que parece um banco? O cartão dele não é de débito, é sempre um cartão de crédito, quando você tem o dinheiro lá, mas quando você vai passar, você tem que usar a versão crédito. Para você é débito, para o lojista é crédito. Tá? Então, isso é uma identificação. Mas sim, Luci, inclusive hoje, é muito mais descomplicado um banco digital para fazer uma análise de qualquer tipo de cadastro. Ele pode ser mais difícil porque talvez você não tenha aquela... a gente ainda não tem essa vivência com esse tipo de transação. Se a gente é acostumado a chegar lá, quero financiar o carro, está aqui meu CPF RJ, certo? E aí alguém vai entrar no sistema e vai fazer para você. Hoje você é quem tem que fazer isso. E os bancos estão demonstrando cada vez mais com o número reduzido de agências, de funcionários. E isso não é o futuro, gente. Isso é Tendência, o né? presente. Esse é o presente, na verdade. Já acontecendo na nossa cara, né? Quem pensa que vai abrir uma... Não, gente, não vai abrir mais agência de banco. Vai abrir muitos bancos digitais, mas agência de banco não vai abrir. Inclusive, pode ter certeza que na sua cidade, em 10 anos, não vai ter 10% do que tem hoje. Se tiver pouco, você pode ter certeza que vai diminuir muito. O banco digital vai tomar isso. Inclusive, o De Paula sabe até mais do que eu, mas está surgindo um novo momento que é o Open Bank. O que é o Open Bank, por exemplo? É praticamente um marketplace de banco, tá? Trocando em miúdos, bem em miúdos mesmo. Mas, por exemplo, você quer fazer um financiamento de veículo, você entra em um Open Bank e faz a sua simulação e ele vai te dar o veículo, o financiamento com a melhor taxa, com melhores condições para você. E você quem vai fazer isso, tá? Então, o que vai acontecer com o banco é que vão ter personal bankers, vão ter pessoas que vão ajudar outras pessoas, principalmente negócios, e não bancos. Os bancos vão ter esses maiores por questões financeiras de financiamento, mas a oportunidade vai ser bem individual mesmo. Como hoje a gente já trabalha bastante com redes sociais, que na rede social é a pessoa vendendo para a pessoa, né? P2P, mas relacionamento. Então é isso que vai se vender daqui para frente, sempre mais. Estreitar esse relacionamento. Então, você pode, hoje já existem bancos que você pode comprar franquia ou se cadastrar. Alguns têm algumas exigências para parcerias, né, De Paula? De Paula tá com o microfone ligado, não sei se ele está falando. Mas você Não, pode... eu desliguei porque eu estava falando, mas não era aqui. Estou te Tá, escutando, mas respondendo aqui. tá certo. Então, hoje vão existir... Por exemplo, o cara que era gerente do Banco do Brasil foi mandado embora, ele se torna um personal bank que tem uma carteira de 40 clientes, ele vai poder fazer isso. Hoje já pode fazer isso, tá? Então, assim, os meios de pagamento vão mudar. E, como eu disse, a grande oportunidade está aí. Por quê? A nível vai se tornar como se fosse uma moeda. Não é muito difícil entender, mas né, vai acontecer isso. Então, como você perguntou, Luci, sim, os bancos cada vez mais vão dar, inclusive melhora para a gente, por quê?
mais banco, a taxa vai ser mais rasgada, né? Você vai conseguir cada vez melhores taxas. Por exemplo, hoje, você pode comprar, por exemplo, o iFood fez isso. Ele tem um banco hoje, que é o iFood. Eu sei porque já tive resultado em restaurante. Então, e o que ele faz? Ele maneja o dinheiro do cliente, empresário, que sou eu, dono do restaurante, tá? E dos funcionários dele. Então, ele faz empréstimo consignado para o próprio cliente. Antes, numa empresa privada, como que você conseguiria um empréstimo consignado? Só funcionário público. Agora não. Agora ele consegue fazer um empréstimo consignado porque o banco é a empresa dele. E isso cada vez mais aqui no Paraná, não sei se alguém conhece, existe a rede Mufato de supermercado. Eles já têm a folha de pagamento deles, que são 18 mil funcionários, toda no banco deles, que é o MuPay. Então, quer dizer, o banco ganha emprestando dinheiro a um juros menor, o cliente, o funcionário ganha, porque agora ele empresta da empresa dele, num juros mais baixo. E a empresa vai emprestar para ele, claro, com segurança. Se o funcionário consegue um empréstimo, significa que ele vai ficar bastante tempo na empresa. Então, muitas relações estão mudando, né? Então, isso foi interessante a sua pergunta. Só fazendo aí um complemento, Fabiano, fazendo um complemento, é, hoje, e a gente pode, aqui eu vou falar por mim agora, né? A Lucy talvez tenha uma visão mais localizada do que eu, mas a tendência é que a própria Nível venha a se constituir uma fintech na sequência, porque é automático, quando você trabalha com recursos financeiros, você possa ter essa... Veja só, hoje, por exemplo, o próprio Mercado Pago, ele hoje ele faz empréstimos também para os seus parceiros e ele faz empréstimo com recursos que estão depositados no próprio Mercado Pago e ele, inclusive, paga remuneração sobre isso. Né? Então, se você deixar o dinheiro na carteira do Mercado Pago, você é remunerado, 100% do CDI, 110% do CDI, enfim, você é remunerado. Mesmo o Mercado Pago, e agora, apesar que agora ele já virou fintech, porque é a tendência natural. Então, hoje tem o Banco Mercado Pago, né, a fintech Mercado Pago, e a mesma situação do Mufato é fintech também, certo? Então, você utiliza os próprios recursos captados, no caso do Mufato, dos funcionários, para emprestar para os funcionários que precisam, certo? Isso. Então, você faz, digamos, numa condição muito mais em conta, porque no caso desse, mais barato, pelo fato de que o recurso está vindo a custo zero da própria rede. É só para entender como é que é o processo. Ele vai conceder um recurso que é dele e não é, porque ele tem que pagar os funcionários, mas está com ele. Ele é o fiel depositário porque está no banco dele. Ele, em contrapartida, vai entregar taxas melhores, né, e talvez umas negociações melhores, para que o funcionário dele tenha esse dinheiro emprestado. E nessa transação ele ganha juros. Então, quer dizer, o dinheiro é dele, não é, e ele ainda ganha juros. É muito bom o negócio. Não tem por que não fazer. E isso vai acontecer. De verdade, empresas com 40 funcionários podem fazer isso e não sai caro. Claro, a empresa tem que ter esse capital, né? Mas, assim, vai sair mais barato do que uma folha de pagamento no Bradesco, por exemplo. Fabiano. Fala, Paulino. Você falou que Pauli. a nível vai se tornar moeda. O que aconteceu hoje foi o seguinte: comprei bomba para pulverizar plantas. Que susto! Fiz cartões em plastificado, pagando com cashback. Ou seja, eu não tirei do dinheiro do bolso, paguei e ganhei cashback de volta. Ou seja, é uma moeda verdadeira. É uma moeda verdadeira. É isso que eu estou falando. Imagina com a facilidade do Pix, onde o cliente entra, vai acessar o link do Pix daquele estabelecimento, paga no banco dele, ganha o cashback na Nível e o empresário recebe já o valor descontado. É assim, né? Muito, muito. Eu fiz esse questionamento porque hoje, por acaso, eu abri o meu celular, né, para fazer uma transferência bancária, na verdade, fazer um Pix, para pagar o conserto da minha impressora. E aí eu falei, opa, eu não tinha prestado atenção nisso. Eu fui olhar no extrato do meu banco digital, que inclusive foi indicação do De Paula,
né? Quando eu precisei aí emitir boleto, que me ajuda, que banco que eu pego e tal. A Paula me deu a dica. E aí, assim, eu tenho nesse banco menos dinheiro do que no Santander. Eu não pago tarifa nesse banco, mas eu pago quase R$ 80 por mês para o Santander. Este banco, com menos dinheiro do que tem lá no Santander, me rendeu mais de R$ 4 em 7 dias. Só com o dinheiro E parado. o Santander, até agora, não colocou nenhum centavo na minha conta, do dinheiro paradinho lá na conta corrente. Aí eu pensei, pô, mas por que que eu não troco, né? Por que que eu não faço? Aí eu fui no aplicativo ver se eu tinha como cadastrar as minhas contas em débito automático, porque eu sou preguiçosa. Eu gosto de deixar já tudo agendado, sabe? Tudo programado, para eu não ter que ficar, hoje tem que pagar isso e acabar passando. E eu não encontrei. Por isso que eu te perguntei. Eu não encontrei Que banco é? no aplicativo, a Stone. Eu não encontrei no aplicativo como cadastrar um débito automático, por exemplo, porque todas as minhas contas são débito automático. Calma lá. Luci, como eu trabalho só com a jurídica, né, no Banco Stone, que você também é o caso da jurídica, eu não tenho essa experiência ali, que eu nunca mexi com débito ali. Mas outros bancos digitais, o Original, o Inter, que eu saiba, é possível sim. Eu não costumo trabalhar com débito automático, eu trabalho o débito pelas plataformas, né? E a tendência que a gente tem, quando a gente fala em nível cashback, e eu falo aqui em fintech, é a gente entender que, às vezes, nós precisamos de mais de um processo para nós potencializarmos nossos resultados como empresa em si. Porque hoje o custo de juros ainda é muito alto, não tenha dúvida que é muito alto, então nós precisamos analisar com carinho esse processo. Quando o Fabiano falou em banco aberto, então hoje nós temos condições, por exemplo, de, através de uma única plataforma, oferecer todo e qualquer tipo de serviço bancário, Luci, né? Todo e qualquer tipo de serviço bancário, né? Com o banco aberto em si, certo? Desde a abertura de uma conta até um financiamento do imóvel, enfim, qualquer tipo de serviço em si, sem a necessidade de ficar preso no sistema. Porque hoje nós só temos aí, acho que, 5 bancos, né, no Brasil. Nós temos bancos grandes, né? A Caixa Econômica, o Banco do Brasil, Santander, o Itaú e o Bradesco. E só. Né? E só. Né? Então, aí nós tivemos, no passado, na década de 80, nós tínhamos aí mais de 50 bancos no mercado. Deixa eu te contar. Eu trabalhei na Federação dos Bancos. Quando eu entrei... Febraban? Na Febraban. Quando eu entrei na Febraban, em 86, tinha 50 bancos. Chegou a 200 bancos. Quando eu saí, já estava mais ou menos em 60, porque eles começaram a comprar uns aos outros, né? Então, deu aquele pico e voltou a cair, agora está lembrando, realmente, grandes bancos hoje têm 5. Para os estatais, nós temos 3. O Safra, tem o Safra. Tem o Safra também, é verdade. Tem o Safra que ficou. Tá? Mas ficou medo. Realmente não tem mesmo. Eu tenho a conta do Stone, porque eu sou representante, mas eu uso ela mais para receber. Eu uso o Inter mesmo como primeiro banco. Realmente não tem. Tem as cooperativas, né? Eu trabalho com cooperativa também. Com o Sicredi, no caso, né? Mas, se eu não me engano, nas suas contas, talvez você consiga pedir pela conta e eles cadastram, mas não tenho certeza. Beleza. Vou ver isso. Muito bem, temos 10 minutos aí de disponibilidade. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não só pergunta, mas se tiver alguém que queira fazer algum comentário, né, passar também a expertise, né? Mesmo sobre a questão de repente, o nível cashback, de alguma situação que possa se atrelar nesses processos, a gente vai tentar, dentro da expertise que a gente tem, dentro daquilo que a gente tem aprendido no processo e agregado no sistema, tentar também passar alguma coisa, entende? Então, às vezes tem alguém que tem aí alguma informação também que é importante, está passando, está trocando essa experiência aí no grupo, né? Aliás, parabéns a Luci, né, e aos mentores dessa reunião, da Uninível,
porque é o espaço nosso isso aqui, realmente, para a gente trocar ideias, para a gente trocar expertise, para a gente alavancar o negócio. Ó, tem aqui o Breno colocou, De Paula, seria possível depois compartilhar essa estratégia do link de pagamento? Eu vou colocar aqui o meu... Vamos colocar o meu WhatsApp aqui. Daí, entre... videozinho, né? Você podia gravar um vídeo, né? Mas viu, gente, é bem simples. Por exemplo, alguém tem PagBank? Desculpa. Fala, Bruno. Não, pode falar, Bruno. Então, ele faz a compra lá no nosso sistema, né? Aí a gente recebe o pedido no painel e a gente envia o link de pagamento, é isso? Não, ele pode gerar um link, se for o caso, e colocar um link dele mesmo e já deixar lá nos meios de pagamento. Ó, isso, você pode fazer, né? Por exemplo, ó, você tem lá 3 tipos de lanche, um de 10, um de 15 e um de 20, certo? Então, você pode pegar a sua conta, por exemplo, vou dar exemplo de quem tem a moderninha, a maquininha. Você pega a sua conta do banco do PagBank e entra lá em links. Ele tem a aba lá. E você gera esse link de R$20. Você gera um link de R$10 e gera um link de R$15. E cola esse link já direto ali no seu cardápio, às vezes. Ou quando o cliente efetivar o pedido, você entra e gera um link no valor total e envia para ele por WhatsApp. É simples. Aí a gente precisava gerar um link para ele ver, eu acho, talvez. Não, eu entendi, porque entendeu? o que eu não entendi que o De Paulo falou que ele já deixa o link lá disponível. Então, por exemplo, ele faz várias compras, o link já está lá disponível. É isso, De Paulo? É possível, tá? Aí eu tenho que depois explicar para você como é que funciona. Isso, é que daí para gerar um link do valor total é um pouquinho diferente, né, De Paulo? Exato. Tá? Então, aí depois, tudo isso, Breno, que a gente está fazendo, são, digamos assim, experiências também, tá? Mas são coisas que fazem parte do processo do dia a dia. Só que às vezes a gente não percebe que pode agregar no nosso negócio, né? E aí, eu costumo falar o seguinte, até outro dia eu estava conversando com uma outra parceira aí de Minas Gerais, e falei, olha, nós temos uma experiência que a gente está fazendo aqui dessa maneira, e quando a gente validar essa experiência, daí a gente vai abrir. Por quê? Porque a gente quer ver como é que o negócio funciona, né, para a gente não criar uma expectativa, né? Agora, link de pagamento já é uma coisa que é normal hoje. Hoje, todas as operadoras, as fintechs e tal, já abrem isso no próprio sistema para você fazer, né? Então, é possível fazer isso. Aí a gente vai explicar como é que a gente pode operacionalizar isso diretamente, ok? Mas tudo isso é possível a gente estar agregando dentro do nosso sistema de ferramentas que já existem no mercado. Gateway de pagamento, link de pagamento, enfim, marketplace, conforme a situação em si, né? Muito bom. Com o link aqui, eu acho que a agência nível ADM aqui, pagar com o cartão com o link sim, porque no link você paga com o cartão daí. O link sempre você paga, vai ter que pagar com cartão, não tem outra opção. Eu vendo plano de empresa de anuidade com link de pagamento. Porque às vezes eu não estou junto, por exemplo, vendi através de um executivo de outra cidade. Eu mando o link de pagamento porque o cara quer pagar no cartão. Às vezes ele quer até pagar no cartão de débito, ele não quer pagar boleto. Eu mando o link. É que tem situações também que o valor é fixo, né, Lucida? É mais fácil. Sim. Não, mas a gente gera para cada um, a gente gera. Para cada operação, para cada operação. A gente gera um link. Pessoal, pode abrir o microfone para perguntar, tá? Fique à vontade. Não escrever, não. O Rony Peterson. Olha lá, Rony, o nome é em homenagem ao grande campeão de Fórmula 1? Boa noite, De Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite, prazer falar contigo. Boa noite. É isso, satisfação é minha. Estou em Pernambuco, viu, pessoal? Não tem importância. Rony Peterson, né? Rapaz, meu tio que me presenteou inocentemente. E eu tive aí, quando eu tirei minha habilitação com 18 anos, que eu estava no Detran aqui do meu estado, a pessoa falou, olha, cuidado para não correr demais feito Rony Peterson.
E eu era inocente. Aí eu fui pesquisar. Quando eu pesquisei, aí eu descobri o que vocês já sabem. Hoje eu tenho 42 e já dei uma olhada no material sobre ele. Muito Mas bem. é bacana. Outras pessoas também já me abordaram assim, sobre a história dele. Grande piloto. Grande piloto, perfeito. Grande piloto. Obrigado aí, irmão. Gabriel tinha aberto o microfone, Gabriel. Gabriel. Oi, boa noite. Boa noite. Pode falar. Eu queria falar se futuramente a nível podia criar a sua própria moeda virtual. É complicado isso aí, viu, Gabriel? O Bitcoin, caso vocês conhecem, futuramente. A gente nunca sabe, né? Seria uma boa A gente ideia. não sabe. Quem sabe, né? Porque criar uma moeda, primeiro, agora eu vou falar uma opinião minha, tá? De mercado financeiro. Primeiro, ainda não pegou a moeda digital, né? A criptomoeda ainda não pegou. Nós ainda estamos tendo muito problemas, inclusive foi preso aqui a semana passada aqui em Curitiba, o rei do Bitcoin. Acho que todo mundo deve ter visto essa notícia. Eu vi, sim. Então ainda não existe, nós não temos um lastro para essa moeda que dê segurança para o usuário final. Essa que é a realidade, né? Enquanto isso não existir, nós vamos ter as moedas. Você vê qualquer um hoje, o cidadão vai lá e cria uma moeda, inventa um nome para uma moeda e diz que é uma moeda, mas você não tem lastro de depósito, não tem lastro de segurança. Então, enquanto isso não tiver 100%, nós ainda não vamos ter segurança quanto a isso. Isso não vai ser comum. Então, até eu e você podemos criar uma moeda virtual. Podemos. Não precisa de lastro. Não precisa. No momento, ela vive de especulação, né? Pois aí vamos falar o seguinte, nós podemos criar uma moeda que vive de especulação, né? Verdade, entendi. O que mais, pessoal? O pessoal está cansado hoje. É nada, já 9h30, né? Todo mundo trabalhou o dia inteiro. Olha lá, Iromar. Isso, Iromar. Pode falar, Iromar. Boa noite. Boa Noite a todos. Boa noite, Iromar. Fabiano, eu me interesso muito nessa questão dos bancos digitais, né? Inclusive, eu já baixei várias contas, né? Não sei se isso é vantagem, mas eu queria saber quais são as vantagens que tens ao trabalhar com o Banco Inter. Eu não sei se é físico ou é jurídica a tua conta digital, mas quais são as vantagens que você tira sobre isso? Eu trabalho com o Inter tanto na física quanto na jurídica. Quando você abre lá como microempreendedor, né? Ela acaba se tornando uma conta única, tá? Mas ela pode ser como física e jurídica. É bem legal isso. Para mim, o principal recurso que eu tenho do Inter, primeiro, ele é bem ágil. Por exemplo, antes de ter Pix, se eu fizesse uma transferência, ele cai assim, questão de 30 rapidamente. minutos, cai para outra pessoa. Isso, e mesmo sendo outro banco, sendo feito até às 4 horas. Agora com o Pix, então, nem se falar. Mas o meu principal atrativo pelo Inter é não pagar pelo saque, tá? Fora isso, ele tem taxas competitivas, assim como todos os outros digitais, né? Não pago nenhuma taxa, tenho taxa competitiva no crédito imobiliário, até nas compras, ele tem tipo um shopping dentro, né? Para fazer essas compras, você ganha cashback lá dentro também. Aliás, Fabiano, desculpa, me permita, Fabiano, fazer um parênteses aí nessa palavra, depois você continua, só por gentileza. Só para fazer aqui uma colocação, o Banco Inter comercializou, o ano passado, 1,5 bilhão de reais para os seus parceiros, ou seja, o e-commerce dele foi, na plataforma bancária dele, foi de 1,5 bilhão, sendo que foram 50 milhões em cashback. E ele faz a publicidade justamente da plataforma dele em cima do cashback, é importante ressaltar isso, sendo que ele mesmo não dá R$1 de cashback, certo? Ele dá, quem dá o cashback é o parceiro dele, tá? Então,
a alavancagem do e-commerce do Banco Inter na sua plataforma de e-commerce, inclusive teve o Inter Day, agora teve essa semana passada, né, o Inter Day, Sim, fundamentado, todo alavancado em cima do cashback. Fecha parênteses. Justamente, bem trabalhado em cima do cashback, justamente isso. E assim, eles oferecem, por exemplo, você pode fazer a simulação do seguro do seu carro, seguro do seu imóvel, todo pelo aplicativo. E se você já tem uma movimentação lá, difícil a seguradora que ganha. Mas, por exemplo, tem o BS2, que para mim é como se fosse um banco irmão do Inter. Só que ele tem uma vantagem, eu não a utilizo ainda, mas ele já é uma conta internacional. Então, por exemplo, você abre uma conta no BS2, você pode ir para a Europa ou para os Estados Unidos, e chegando lá, você converte o seu dinheiro em euro ou em dólar e pode usar lá normalmente com o seu cartão de débito. Isso é uma vantagem que o BS2 poucos bancos têm nesse momento. Eu entendo. Mas acredito que... Eu também já tenho a minha conta já no BS2 também. Só que é o seguinte, o que eu queria tirar de proveito desses bancos digitais é o seguinte: eu pretendo usar o meu investimento no banco, por exemplo, para me ganhar cashbacks no pagamento da conta de terceiro, por exemplo. Existe essa possibilidade, como não quero fazer propaganda, né, mas já falaram de tantos bancos aí, eu vou colocar que a Cellcoin trabalha com isso, né, uma fintech que trabalha com esse tipo de pagamento. Isso. Então, a Cellcoin não é um banco, né? Não. É uma fintech. Ela é a plataforma de liquidação, tá? De pagamentos. Isso, uma plataforma... Ela não é fintech, mas não tem só ela não, viu, o Iromar? Não tem só ela, viu? Tem outras que pagam, que também dão comissão por pagamento, Tem tá? várias. Tem várias. Exemplo, tem a Recarga Pay. Que dá comissão por pagamento. Tem a Recarga Pay. Tem... que mais? Tem Recarga Pay, que você falou, né? Recarga Pay. Tem a Cashme, que trabalha com Home Equity, que também dá comissão por pagamento. A própria Nível, né? A própria Nível. A própria Nível dá um cashbackzinho lá. Não, mas assim, deixa eu falar. Deixa eu explicar melhor aí. Eu já conheço também algumas outras, só que, veja só, a ideia minha seria trabalhar com o meu recurso, tu tá me entendendo? E por exemplo, eu fazia a movimentação dentro da própria conta da Inter, de um banco assim, porque com essa movimentação eu teria mais capacidade de movimento, né? Por exemplo, interessar em algum produto do banco, o banco me daria porque ele está vendo a minha movimentação. Na Cellcoin eu não tenho, e nas outras também eu não vou ter. Isso aí, eu quero saber se é viável. Mas acho que não tem, Aaron. Por exemplo, na Recarga Pay, nessa Recarga Pay, você consegue colocar o seu dinheiro lá e, por exemplo, você abre uma loja e recebe lá água, luz, telefone, o que for, qualquer coisa. Você pode receber, você vai receber ali, só que o cliente te paga em dinheiro e você tem que ter esse dinheiro na conta, como se fosse uma conta da Nível. E aí ele tem descontos progressivos, né? Então, por exemplo, um boleto você ganha 60 centavos. Então, se você ter 100, você tem 100 na sua conta, ele vai debitar da sua conta lá R$ 99,40. Mais ou menos nessa dinâmica. Por que você não se enquadra de outra maneira? Porque senão você se torna um agiota. Não, eu entendo. O que eu quero deixar claro é a movimentação bancária. A Recarga Pay, ela é um banco, porque eu quero a movimentação bancária, é o que mais me interessa. Não é um banco. E no Inter, assim, eu teria a possibilidade de usar o Banco Inter para pagar a conta de terceiro e ter o cashback por essas contas ou não? Não. Cara, o banco de terceiro, por exemplo, você não vai ter como pagar, o dinheiro tem que estar na sua conta. Não. O que ele está falando, Fabiano, o que ele está falando é outra coisa. Ele já tem o dinheiro lá na conta bancária, tá? O que ele quer é fazer a movimentação dessa conta, visando, de repente, a ter aí melhor... usar o cashback, o que eu estou falando... Não é só isso. Então, ele está falando para o banco, de repente, dar um limite para ele maior, imaginando esse tipo de coisa, para ele ter reciprocidade no banco, tá? Sim, exatamente. Só que o banco... Né, Iron, é isso, né? Daí vou falar de novo. Exatamente, você pode fazer isso. Só que o banco não paga isso, o banco não paga comissão por liquidação de conta. Né? Entendo. Não, mas existe algum que faça esse movimento? Não. Banco que eu conheça, não. Calma lá. Posso falar agora? Eu falo, só um momento.
para eu concluir lá do começo. Acontece o seguinte, você pode fazer isso em qualquer banco, você pode ter o seu dinheiro na sua conta, você pega a conta das pessoas e paga para o seu banco. Isso qualquer um pode fazer, de qualquer maneira. O que você vai aumentar lá é o movimento, mas se você está tirando dinheiro, você não está aumentando o movimento, você concorda comigo? Se você usa Eu concordo. então, você não está fazendo essa operação. Então, seria basicamente uma agiotagem onde você perde. Você teria como comercializar produtos de banco. Dessa maneira, movimentando a sua conta, não. Não vai acontecer. Mas eu vejo assim, movimentando a conta, eu ia ganhar credibilidade com o banco. Eu entendo dessa forma. Agora, o que acontece? Eu já tenho um produto no qual a Recarga Pay, a Cellcoin, que eu já trabalho fazendo esse tipo de coisa. Eles me recompensam, né? Como você disse aí, 50, 35 centavos por... Sim, mas entenda, Omar, eu entendi o que você falou. Só que acontece que você recebe do seu cliente à vista e você paga pelo seu dinheiro que está lá no banco, você tira, você não coloca. O banco vai te ver como um pagador e daí você deposita. Ele não vai te dar esse lastro que você imagina. Ele dá o lastro para você, por exemplo, para você ter mais crédito, você coloca 50 mil e deixa rendendo lá no CDB, todos que eles colocarem, aí ele vai te dar isso que você quer. Não, e o banco ainda pode remunerar. O banco ainda pode remunerar para ele e ainda considerar lastro para ele. Viu, Inomar? Pode considerar lastro para você. Isso com a aplicação? Coisa? Isso, com aplicação. Se você não tiver uma aplicação, porque se você não dá dinheiro para o banco não te dá dinheiro. Isso é normal, certo? Então, o que acontece? Se você não faz uma aplicação com o banco, você faz o quê? Eu recebo o boleto da pessoa, tenho 50 mil reais lá e começo a pagar aqui. Eu liquido 50 mil reais de todo mundo, só que eu tirei o dinheiro do meu banco. O banco fala assim, esse cara tira dinheiro daqui. Então, o banco não vê vantagem em que você move. Daí você vai pegar, sei lá, 100 mil no outro mês e vai colocar lá de novo. Ele vai falar, mas você coloca 100 mil para pagar aqui? Não estou te entendendo. Entendeu? Ele não vai te dar esse lastro. É perigoso acontecer isso. Parecer lavagem de dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. E banco, ele é quem te denuncia, tá? Então, o cara coloca 50 mil, liquida tudo, volta sem... Entendeu? Então tem que tomar bastante cuidado. Esse tipo de operação que você pensa, você tem que ser parceiro de algum banco, ou talvez alguns bancos têm uma micro franquia. Por exemplo, eu tenho da Stone, tá? Da Capta Stone, onde eu faço o quê? Eu procuro, vamos supor, uma loja de pneus, onde o cara faz a venda lá, a vista é de R$ 1.000 e parcela em até 3 vezes. Eu consigo fazer a venda dele ficar à vista mesmo, ele parcelando em 12 vezes. E eu ganho uma comissão para sempre de todas as operações que esse cara fizer com a minha solução. Então, acho que o seu caminho seria procurar, talvez, para que você junte esse dinheiro que você quer, uma parceria com um banco assim. Eu, por exemplo, posso te indicar para ser parceiro Capta aí na sua região, que na minha época eu tive muita sorte. Entrei como empreendedor e hoje virou uma franquia. Mas qualquer um que quiser, consigo indicar. E a franquia não é cara, custa R$ 1.000. Desculpa. Como que não tem funciona? nada a ver, mas é só para... aqui a gente... Propaganda aqui no grupo, a propaganda no grupo aqui é R$ 5.000, tá? Eu até falei o demais. merchan aqui no grupo custa R$ 5.000. Já vou mandar eu não estou vendendo. o valor do merchan. Não. E eu não estou vendendo, qualquer um pode se inscrever, não tem nada de ficar abaixo de mim, não é igual a nível, não funciona assim, tá? É uma franquia mesmo. Eu estou falando assim porque a gente entrou no meio de pagamento e eu tenho ela. E eu consegui entrar como empreendedor, tá? Então, hoje existe, gente, uma gama de lugares que você consegue fazer parceria, né? Interessante, Fabiano. Eu vou entrar em contato contigo depois para a gente pontuar algumas coisas aí. Legal, Euromar. Só falar comigo. Naélia? Fica à disposição. Falou, Naélia. Olá. Oi, boa noite. Sem o travesseiro agora, tá, gente? Sem Desculpa. travesseiro? Beleza, né? Eu estava movimentando e bati a mão aqui, mas perdão aí para vocês. Só uma pergunta, com relação a uma matéria que eu vi sobre a moeda digital oficial brasileira, que estaria com previsão de 2022, o que é que vocês entendem disso aí? Vocês acompanharam essa discussão? Eu acompanhei a notícia, eu vejo com muito bons olhos, porque assim,
todas as moedas que existem por aí, elas não são nacionais, certo? Aqui é o real. Então, o Bitcoin, por exemplo, ele é americano, né? Existe já uma criptomoeda chinesa, japonesa. Então, eu vejo que é uma entrada do Brasil na tecnologia, que, inclusive, o Pix está na frente de muitos países, por exemplo, em sistema de cobrança, de pagamento, né, sistema bancário, o Pix está na frente. Então, eu vejo que uma criptomoeda fortalecida por um país, ela tem grandes possibilidades. Mas pelo que eu entendi, Fabiano, não sei se eu entendi errado, ela substituirá a moeda física, né? Tá, então, isso vai levar um bom tempo, né, Naélia, até para conseguir fazer toda essa transação. Mas veja bem, eu acredito que assim eles devam implementar, por exemplo, se ela for nacionalizada, né, é brasileira e governamental, então, por exemplo, impostos comecem a ser traduzidos nesse tipo de moeda, porque a gente vai ter que entender a cotação, ela vai ter que entrar no sistema de blockchain, que é o que vai validar essa situação. Então, assim, existe muito ainda a se entender, tá? Mas, com toda certeza, o dinheiro, ou ele vai virar um cartãozinho, por exemplo. Agora está vindo uma nova onda de cartão, não sei se vocês sabem, que é um cartão metálico, mas ele passa no sensor de metal. E é um cartão metálico. O Nubank lançou agora, semana passada, esse cartão, e ele tem vários recursos novos aí. Bastante coisa vai mudar. Mas eu acredito que sim, né? Vai acabar o dinheiro. O dinheiro papel vai acabar. A tendência, Naélia, é que nós tenhamos no futuro, não sei se já em 2022, porque houve, digamos, um desvio, né, de foco com a pandemia a partir do ano passado, não sei se 2022, mas aí se nós tivermos uma moeda com o lastro daí do Tesouro fundamentado em cima justamente do lastro que nós temos de papel moeda, aí nós podemos ter uma moeda realmente, e a tendência é que isso venha a acontecer, só não ser a demanda de prazo. Então, nós começamos a tirar dinheiro em circulação físico e começamos a colocar dinheiro em circulação, daí lastreado pelo Tesouro Nacional, a circulação em moeda digital, né? Isso é o futuro? É o futuro. Isso pode ser mais cedo, um pouquinho, não tarde não vai ser, porque a tecnologia está avançando muito. Então, pode ser mais cedo ou mais daqui a pouco, mas a tendência é que isso aconteça. Então, nós tenhamos a substituição da moeda física, né? E aí nós vamos ter uma cotação do real, o real Ticon, sei lá o quê, da mesma forma como nós temos hoje em relação a outras moedas fora, mas nós tenhamos daí a substituição da moeda papel, né, o papel físico, pela moeda digital. Isso é a tendência natural. Legal, obrigada. E a economia vai ser fantástica, né? Não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida. Né? É que os países de primeiro mundo, né, eles já estão querendo criar sua própria moeda para poder não ficar para trás dos outros países, né? Igual a própria China já está criando sua moeda, todos já estão criando suas próprias moedas. Então, o Brasil já está indo para o mesmo caminho, porque se não criar agora, criar mais na frente, ele já, né, pode perder comércio aí em relação aos outros países, né? Mas o problema, Breno, da moeda digital é você lastrear essa moeda para ela ter credibilidade. E porque você pode até criar uma moeda nacional, só que ela não vai ter valor nenhum em conversão lá fora, se ela não tiver um lastro do Tesouro Nacional. Entende? É que nem a própria, hoje, o próprio Bitcoin. Né? Ainda não se tem ainda segurança quanto a isso. Por quê? Porque ela não tem um lastro, né? Não tem quem diz, não, eu banco isso aqui e está garantido, ou seja, né, 100%. Não existe isso ainda. Então, enquanto nós não tivermos o lastro definido da moeda, para que, quando eu chegar com uma moeda, uma criptomoeda na França, e for converter pela criptomoeda de lá, ou pela moeda de lá, né, pelo euro, ou pela libra, ou pelo dólar, vamos supor, numa situação dessa, enquanto não houver e eles aceitarem, ou seja, houver o lastro para aceitar a moeda, nós não vamos ter ela funcionando ainda. Então, a probabilidade é que isso venha num conjunto, ou seja, nós vamos ter, por exemplo, o dólar, o euro e outras moedas fortes, né, que não é o caso, infelizmente, vamos ser bem honestos, né, não é o caso do real, mas que nós temos o primeiro alavancagem das moedas fortes. Aí, as moedas fortes sendo lastreadas em moeda digital, aí nós vamos ter a nossa também, com certeza, na sequência, e outras também.
É a tendência natural. Mas enquanto nós não tivermos a segurança, ou seja, quando lá fora ainda não aceitar, nós não vamos poder implementar aqui. Isso eu estou te falando com lastro, né, oficial. E aí Não é quem só vai criar dessa moeda, né? segurança, né? Quem vai dessa segurança, né, é o Tesouro, né? Para que Exatamente. ela tenha validade. Por enquanto no Brasil O Brasil é câmbio flutuante, né? Indexado ao mercado. Exatamente. E aí? Muito bem, pessoal. Perguntas? Tá bom por aqui. Terça-feira tem outra live bem legal. Quem que é a próxima terça? Ai, preciso lembrar aqui, preciso abrir a agenda. Coloquei você numa saia justa. Não, é rapidinho, eu abro aqui. É só avisar o Fabiano que o Operário está ganhando do Londrina, 1-0 já, viu, Fabiano? É aqui no fundo de casa, aqui o estádio. Aí o Mineirão aí, do Cafezão? Estádio do Café. Estádio do Café? Fiz jogo o aí, Alvo já falei para você. O Alvo Celeste. Né? Semana que vem o Léo Torres, deixa eu colocar aqui. O Léo Torres, ele é um empresário e é voluntário no Centro de Valorização da Vida. Ele vai falar sobre comunicação não violenta, criando empatia aos nossos relacionamentos. Muito legal. Repensar como nos expressamos, ouvimos e a melhor maneira de trazer resultados práticos para a nossa vida. É bem... Coisa massa, muito massa, hein? Muito massa. Então, não vamos perder a palestra, a live da semana que vem. Quem sabe também no futuro aí falamos sobre justiça restaurativa aí, né? Que é muito interessante também, viu? Sim. Olha lá. Gente, estou aceitando. Dicas, palestrantes, indicações. Tem alguma pergunta no chat? Meu telefone ficou no chat aí também, se alguém quiser conversar alguma coisa depois. Então, como eu vou parar a gravação, então eu quero agradecer mais uma vez De Paula, que trouxe uma aula de história da moeda e das formas de pagamento. Fabiano, que veio complementar de forma brilhante as informações, e a todos os que estiveram presentes aqui na sala, e convidá-los para estarem sempre presentes e, principalmente, trazer os empresários aqui para dentro da Uninível, tá bom? Esse espaço é nosso, como eu já te falei. Beleza? É isso aí. Querem falar alguma coisa? Obrigado, Paulo? Quero agradecer somente a todos, né, que estão aí com a gente até agora. E eu acho que é importante essa troca de experiência, não tenha nenhuma dúvida. Eu acho que eu não comentei lá no início, mas eu sou franqueado no Paraná aqui, né, em Campo Largo, né? E eu já percebi ali que nós não temos, só temos franqueado aí no grupo, né, de uma geral. E a gente está aqui à disposição também para trocar ideias, né, aqui no Paraná, sobre aquilo que foi importante aí para o crescimento de nós todos, né? Eu acho que é somente trocando experiências que nós aprofundamos ainda mais o conhecimento da nossa ferramenta e, com certeza, possamos agregar valor ainda mais para desenvolver o trabalho que nós fazemos, né? Muito obrigado a todos aí pela participação. Eu quero agradecer a todos também. Já sou prata da casa, já falo todo dia. É isso aí, gente. Valeu, galera. Muito, muito obrigada. Eu vou parar a gravação, mas